Então, meu nome é Renata, né? Eu tenho 34 anos, sou bióloga aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e também tenho uma especialização em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E uma das áreas que mais tem demanda aqui é a área de inventário florestal Uhum, de floresta nativa, né? Que é mais uhum. para a questão de construção de casas, para estar entregando o estudo para o órgão ambiental, até mesmo para fazer compensação ambiental, e saber, né, se não está o desenvolvimento da floresta e tudo mais, para eles tomarem a decisão, se eles vão deferirem o processo ou não, né? Então, nessa área aqui eu trabalho mais com inventário florestal com esse propósito. Aqui a gente não tem muito trabalho para floresta plantada, né? Entendi. No caso, é mais para esses inventários que você faz, que você trabalha aí, é mais em áreas urbanas, então? Teoricamente, Ou... sim, assim, em Uhum, condomínios, em lotes, mas uhum. é, também tem área rural também, que aqui tem muito condomínio mais afastado. Ah, entendi. E qual que é, assim, tipo, antes de você me conhecer e tudo mais, né? Qual que era a dificuldade que você tinha? Como é que era antes? Não, porque, na verdade, quando eu me formei em ciências biológicas no ano de Uhum, 2013, 2014, uhum, e eu não tive essa matéria na faculdade, né? Eu nem sabia como começar. uhum, E depois, quando eu montei minha consultoria ambiental, né, que é a Reviva, uhum. que eu atuo também, além dessa parte de inventário, eu faço licenciamento, assessoria e tal. E aí acabou que eu vi que o que tinha mais demanda era o inventário. Então eu quis me aprimorar e, na verdade, ter o conhecimento mesmo, né? Porque Uhum, até tive pessoas que me deram algumas dicas e eu pesquisava alguma coisa, mas eu ficava ainda com muita dúvida, né? uhum. E assim, aí eu vi o curso e aí eu resolvi comprar, né, para poder primeiro ter um suporte, né, quando eu tivesse minhas dúvidas e Uhum. também para poder aprender mais, né? Aprender efetivamente, né? Porque eu realmente não tive essa aula. Ah, entendi. E aí, como que você me conheceu, ou como que você conheceu o meu curso? Como é que foi? Ah, eu acho que, pelo que eu me lembre, nessa minha busca de conhecimento, eu botei na internet, né? E aí apareceu alguns vídeos seus explicando. Aí algumas vezes eu acompanhei, aí eu falei assim, vou ver se eu compro esse curso para eu poder me aprimorar, né? E assim, Uhum, eu, na verdade, ainda estou em andamento com o curso, mas eu acho que a cada inventário eu vou melhorando alguma coisa, uhum. entendeu? Entendi, legal. Você chegou de participar daquela semana, tipo, antes de eu abrir turma, onde eu dou aquelas aulas e tal? Você chegou de Eu acho participar? que sim, acho que sim. Uhum, entendi. Mas aí, quando você participou dessa semana, você já estava decidida a comprar, ou quando você assistiu ali, aquela semana que eu faço, né, antes de abrir turma, foi ali que você decidiu, mais ou menos? Você já estava Na decidida verdade, antes? eu acho que, buscando na minha memória, eu acho que uma vez eu participei dessa semana, aí eu não tive condições na época de comprar, mas Uhum, sempre ficava de olho. Aí depois acho que teve de novo, falei, não, dessa uhum, vez eu vou tentar comprar. Tanto que eu acho que conversei com você e já tinha até passado um pouquinho do uhum, tempo que você da turma e você conversou lá e a gente conseguiu fazer de uma maneira que fosse bom para os dois. uhum. Entendi, legal. Você tinha alguma coisa que te parava, alguma coisa assim, que falar, acho que não devo comprar por esse motivo, alguma coisa assim? Não, só era na época falta de grana mesmo. Entendi. Mas por que que você decidiu, sei lá, confiar, enfim?
Por que que você decidiu dar o seu voto de confiança, assim? Como é que foi? Assim, você passou credibilidade, né? E assim, pelo que eu ia assistindo nas aulas, eu percebi que você entendia, né, do assunto. E aí eu resolvi tentar. Uhum. E, e aí, no caso, quando você... Mas, por exemplo, antes você só passou a prestar esse tipo de serviço depois que você adquiriu o curso ou você já fazia antes, Não, já fazia, mas com dificuldade? com dificuldade. Entendi. E quais que eram as dificuldades que você tinha, assim, principalmente? Então, nossa, no início, nos meus primeiros inventários, eu passava perrengue. Eu, assim, ó, já aconteceu de eu pegar inventário e eu tinha uma plaquinha de... Aquelas que você usa em muda, sabe? Aquelas Uhum. branquinhas. Sei. Aí eu falei, vou fazer com essa, escrevi tudo a caneta, ficou até minha família me ajudando, porque eram muitas árvores. Eu peguei logo assim, um maior, né? Assim, eu sei que tem vários hectares, mas aqui não tem muito isso. Então, o máximo que eu já fiz foi de 400 e poucas árvores. Uhum. Mas aí o primeiro eu já peguei assim, de 200 e pouco. E aí, apesar de eu ser bióloga, também não tinha assim, conhecimento de todas as árvores. Uhum. E essa minha plaquinha, eu fui a campo, até acertar também com a equipe que trabalha comigo foi difícil. Aí eu fui identificando tudo. Aí depois passou um tempo, eu tive que voltar lá. Quando eu fui ver, tinha apagado tudo. Todas as minhas plaquinhas tinham apagado os números. Eu Nossa. tive que refazer as 200 e poucas árvores. E aí eu fui aprendendo, aí eu fui pesquisando. Antes eu botava com barbante, umas coisas assim. Aí hoje em dia, né, boto com prego, boto com pistola de Uhum. grampo. Certo. E aí eu desenvolvi até uma plaquinha minha mesmo impressa em lona, né? Uhum. E já vai até com a minha logo, com o meu site, porque o pessoal passa na rua, principalmente condomínio, aí Hum, olha e fica curioso, o que que é isso aqui na árvore? Aí acaba vendo a propaganda, né? Aí não apaga também, fica ali, pode chover, pode bater sol, não apaga. hum. Legal, bacana. É coisa que a gente vai aprendendo na prática mesmo. É, Ah, legal. E aí, por exemplo, depois que você tinha essas dificuldades e tal, depois que você adquiriu o curso, que tipo de resultado ele trouxe para você? peraí que travou. Aí Oi? depois o quê? Não, tô falando depois que você... tá me ouvindo? Tô. Depois que você adquiriu o curso, né, que tipo de resultado ele trouxe para você? Então, eu ainda tô fazendo, né? Eu te falei que Uhum, fica uhum, nessa correria toda. Mas, assim, a questão que eu acho que eu te perguntei da média, né? uhum, Porque eu ficava muito em dúvida das árvores que tinham mais de um fuste na mesma árvore, o que que eu vou fazer? Entendeu? E, e até na hora da planilha me confundia. uhum, É, assim, né? Como, eu não sei se mais para frente no curso vai ter, mas eu acho, né, em vista que você está querendo aprimorar o seu curso, eu acho que uhum. ele é mais voltado para floresta plantada, não é? Também, porque lá tem as planilhas, né, para floresta nativa também, entendeu? E aí faz todas aquelas análises relacionadas a florestas nativas, de análise fitossociológica, estrutura horizontal e vertical, enfim. Mas tem alguma coisa que você esteja sentindo falta lá em relação à floresta nativa? Não, então, na verdade, eu até anotei aqui as dúvidas que Uhum, eu tenho. tá. É, na verdade, eu tenho dúvida Uhum, sobre conseguir identificar as espécies pioneiras e secundárias e heliófitas. E você quer que eu vá falando, você vai explicando, ou eu posso falar você tudo de uma fala. vez?
Ah, se você quiser, eu vou tentando responder uma por uma. Aí essa Porque primeira dúvida. tem umas 4 dúvidas aqui que eu anotei. Tá, vamos por partes então. Qual que é a primeira? Então, porque aqui a gente se baseia muito pelo um decreto que tem na cidade que vai Uhum, dizendo a questão do desenvolvimento, né? Eu uhum, não sei se isso em outras cidades é assim, não sei se é geral, mas uhum, aqui a gente tem esse decreto que diz que, por exemplo, se for uma floresta em desenvolvimento médio, já é uhum, considerada APP e já não pode ter intervenção. uhum, E aí eu fico em dúvida às vezes para classificar a floresta, né? E fico em dúvida assim, se a espécie se ela é pioneira, se ela é secundária, questão de se ela é heliófita. uhum. É, mas aí, se eu entendi bem a sua dúvida é sobre como identificar as espécies ou sobre como que você vai inserir isso no seu relatório para compor ali a composição do estágio de desenvolvimento daquela floresta? Não, e Bom, como eu vou identificar a espécie? Porque geralmente eu faço, eu vi até uns outros inventários de outros consultores, né? uhum, E aí eu vi que tinha essa parte. Eu falei, pô, eu não faço isso. uhum, Aí, por exemplo, espécie, um jacaré. Ah, ela é pioneira ou ela é secundária? E o pessoal botava. Então, isso, eu vi que estava dando uma norteada, dizendo essa classificação das espécies, para a pessoa ver como é que está o desenvolvimento também da floresta. Vamos dizer, deram de 100 árvores, 40% é pioneira e 40% é secundária. uhum, Isso aí, beleza, eu vou, faço um gráfico, faço uma tabelinha, entendeu? uhum. Eu estou com dúvida mesmo na hora da identificação mesmo, Ah, porque aqui é entendi. Mata Atlântica, né? Uhum. No caso, em relação a especificamente à identificação, se é essa aí a sua principal dúvida, aí eu acredito que assim, seja questão de se você não tem esse conhecimento, né? Aí de fato é questão de buscar alguma parceria com algum profissional que tenha, entendeu? Uhum, Porque eu mesmo, por exemplo, para ser sincero, eu não sou especialista em identificação de espécies também. Mas uhum, caso eu vá para campo, né, e tenha que fazer isso, aí eu tenho o contato dos profissionais que saibam fazer isso, entendeu? Porque aí uma vez que está identificada a espécie, aí de fato, igual você falou, né? Se você já tem identificado a espécie, já fica mais fácil de você classificar. Essa espécie aqui é pioneira, tal outra espécie é secundária, e você compõe a sua floresta de acordo com o que foi identificado. Mas antes, para identificar, aí de fato é questão de ou você ou algum parceiro que possa fazer isso, entendeu? uhum, Aí entendi. não tem como fugir muito disso mesmo. Uhum. E aí, outra coisa que Hum, eu também não consegui olhar, repetir, olhar para entender, não. Mas uma coisa que eu fiquei com dúvida foi a área hum, basal. Eu sempre fico hum, em dúvida, porque aqui também a gente, nessa resolução, é, de acordo com com a área basal, as espécies que tem, você também consegue estar classificando como é que está a floresta, uhum. entendeu? Aí você quer saber o que que é a área basal? Não, eu ainda não consegui entender. É porque, assim, a área basal, ela acaba sendo um parâmetro, de fato, é um parâmetro para avaliar a tipologia ou até o grau de regeneração daquela tipologia, porque, a grosso modo, a área basal, ela é o quão grossas são as árvores. E aí o somatório das árvores que tem ali, por exemplo, por hectare, entendeu? Então, um exemplo, eu tô aqui em Cuiabá, que a gente tem muita região aqui de Cerrado. Então, é normal que aqui na tipologia de cerrado, os valores de área basal por hectare sejam um pouco menores, porque a quantidade de árvores, né, maiores no cerrado é um pouco menor. As árvores que tem presente no cerrado, elas normalmente não são árvores muito grossas,
Então, você lembra o que que é área basal? Só para a gente se situar. Não. Então, a área basal, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa para explicar. Então, imagina que isso aqui é uma árvore, né? Aí Uhum. tem a altura e a gente tem aqui a circunferência. Aí imagina que eu faço um corte aqui na árvore e te mostro aqui assim, ó. Isso aqui é a área basal da árvore. É essa área toda aqui, o quanto de área ela ocupa, entendeu? Então, se numa floresta, se você tem várias árvores, e aí você faz esse somatório dessa área aqui, vai dar um valor lá em metros quadrados, você tem área basal por hectare naquela floresta, entendeu? Então, eu falei aqui no caso do cerrado, né? No caso do cerrado, tem uma quantidade menor de árvores, normalmente as árvores são mais finas, então tem lá um determinado valor de área basal por hectare. Já numa área de floresta amazônica, tem mais árvores por hectare, as árvores, é normal que tenha árvores mais grossas, então vai ter um outro valor de área basal por hectare, porque, viu? Vou pegar um copinho aqui, só para exemplificar também, viu? Por exemplo, imagina, aqui está a área basal de uma árvore de cerrado, aqui está a área basal de uma árvore de floresta. Então, Uhum. num cerrado é normal que tenha menos, entendeu? Tenha um valor menor, já em comparação a uma área de floresta amazônica. Já, por exemplo, você que está em uma região de Mata Atlântica vai ter outro padrão, entendeu? Então, eu entendo que o órgão ambiental ele coloca aí a área basal como um parâmetro para ser avaliado, porque já é conhecido, teoricamente já é conhecido que se tem aí um determinado padrão de área basal por hectare, e aí, de acordo com o valor que der no seu relatório, eles vão avaliar e vão dizer, ah, não, essa floresta aqui, derrubaram ela. Ah, não, essa floresta aqui, ela já está bem estabilizada, entendeu? Então, é por isso que é por isso da importância dessa questão da área basal aí no relatório, você entendeu? Uhum. Mas aqui, por exemplo, Hum, vamos dizer, igual, eu tô com um cliente que ela tem um lote que tem 23 mil metros quadrados. tá, Só que tem área de reserva e tudo mais. E a área que ela vai fazer intervenção é de hum, 7 mil metros quadrados. tá, E aí aqui eu vou fazer o levantamento só da área de intervenção, tá. entendeu? Aí quando eu for fazer o cálculo de área basal, eu tenho que fazer em cima só dos 7 mil, né? Sim, eu entendo que sim. Se é isso que vai ser avaliado, entendeu? Porque você não vai dentro aí do seu objetivo, tem necessidade de você fazer esse levantamento na área toda ou a necessidade é só dentro dos 7 mil? Não, aqui a gente só faz na área que vai ser a construção mesmo, Uhum. Então, entendeu? então, sendo assim, tem até que ver como que o órgão ambiental, como que ele avalia, né? Na hora de você colocar isso no relatório, se tem que ser o valor da área basal por hectare ou se é o valor da área basal da área toda. Eu acredito, imagino eu, que seja até para eles padronizarem a análise, para eles entenderem melhor o valor da área basal por hectare, entendeu? Então, se a gente sabe que um hectare são 10 mil metros quadrados e você vai fazer o levantamento em 7 mil metros quadrados, então você faz a proporção, faz lá uma regrinha de 3 para saber quanto que isso dá de área basal por hectare, entendeu? Então, é por isso que em várias vezes eu falo lá nas aulas e tudo mais que é importante você verificar, antes de você fazer o trabalho, de fato, você verificar quais são os objetivos do trabalho e quais são os parâmetros de quem vai analisar, entendeu? Nesse caso aí você já está falando que, não, o órgão ele avalia a área basal mais da área que é objeto ali do licenciamento. Se nesse caso aí são 7 mil metros quadrados, então você vai, dentro dos 7 mil metros quadrados, você vai colocar os resultados para aquela área ali, você entendeu? Uhum, tá. E aí, no caso de quando eu vou tirar a média Hum. do DAP, por exemplo, Tá. das árvores nativas, Uhum. é,
Talvez eu esteja te perguntando, mas como eu te falei, ainda não vi o curso todo, né? Até Tá, se não, você tudo bem. pode ser que tá lá na aula e mas Tá aí, por bom. exemplo, eu vou tirar a média das árvores. Eu faço no Excel, né? Aí Uhum. geralmente eu seleciono todas e vejo a média lá embaixo. Tá errado isso? Não, Tá certo? não, lá na planilha, lá numa das planilhas, né, no caso lá da planilha de inventário em floresta nativa, a planilha já faz esse cálculo, né? Tem a aba lá dos relatórios, né? E aí ela já gera essa informação para você. Mas se você quiser fazer aí também para confirmar, não tá errado, não. Uhum. É porque assim, na verdade eu já tenho mais ou menos uma planilha minha aqui que quando eu vou Uhum, fazendo, eu só vou copiando os dados, né? uhum, E ah, aí quando eu vou fazer o coeficiente de mistura, uhum, eu coloco que é a quantidade de espécies divididas pelas quantidade de árvores, né? uhum, Mas, por exemplo, quando tem árvore morta, porque aqui, né, tipo assim, a gente tem que colocar no inventário, uhum, as árvores mesmo estando mortas. Aí vão dizer, tem 100 árvores e tem 20 espécies, sendo que dessas 20 espécies, eu boto, não sei se você está conseguindo entender a minha pergunta. tô entendendo, pode Porque assim, falar. a morta, porque acaba que às vezes tem muita quantidade de morta. Uhum. Aí Mas, acaba dando, eu fico pensando se não dá uma distorção, porque, por exemplo, vamos dizer que tem 100 árvores, só que uhum, das 100, 10 estão mortas. Era para eu uhum. colocar 90? Então, aí é mais uma questão para você avaliar, verificar se a normativa do órgão ambiental, se eles consideram essas árvores mortas, sim ou não. Considero. Então, aí você tem que seguir a normativa deles, entendeu? Porque se você acredita que lá na realidade de campo, se isso não vai, né, se você acha que isso está atrapalhando de alguma forma, eu entendo que a questão, então, você é de discutir isso tecnicamente com quem for avaliar lá, né? Você talvez entrar em contato com o analista do órgão, enfim. Mas, de qualquer forma, se na normativa lá do órgão, se na norma técnica do órgão, está lá, tem que fazer o levantamento e tem que considerar as árvores mortas, aí no seu Não, cálculo então, isso vai ser isso, considerado isso também. na verdade não nem tem, entendeu? Uhum, Porque eles só têm essa resolução que uhum, faz algumas classificações das espécies que são é, dizendo o estágio uhum. e a questão do diâmetro, não tem muita coisa. O cálculo da compensação ambiental, entendeu? Não dá muito detalhe. E não Entendi. tem, tipo, um termo de referência. Uhum. Não especifica nada em relação a árvores mortas, então. Então, nesse caso, assim, eu entendo, por exemplo, se fosse eu não consideraria, porque a árvore morta é como se, por exemplo, ela já está morta, né? Você não sabe se daqui um mês ela ainda vai estar em pé, se daqui um ano se ela ainda vai estar em pé. A gente não sabe se, por exemplo, se isso vai, esses inventários que você faz, eles passam por alguma vistoria, o pessoal vai lá conferir. Bom, Então, se for visivelmente, se a árvore estiver visivelmente morta, eu acredito, então, que nesse caso, eu não consideraria, entendeu? Porque no termo de referência não está especificando que você tem que contar as árvores mortas. Então, se você consegue, na vistoria, se você consegue colocar, ó, essa árvore aqui eu não coloquei no relatório porque ela já está morta. É o que eu faria nesse caso, entendeu? Porque aí você tem essa uhum, liberdade, entendi. entendeu? E aquela outra coisa que você estava falando, que é que você falou horizontal, vertical. Estrutura horizontal, estrutura vertical. Aí você quer saber É, o que que é? então, porque eu também tenho dúvida do que seja. Uhum. Então, a estrutura horizontal,
Deixa eu ver se eu consigo te explicar. É como se fosse assim, as diferentes interações entre as espécies. Porque numa floresta nativa, né, a gente tem uma determinada quantidade de espécies. Vamos supor que você fez um levantamento, deu lá 200 árvores. Então, isso é um total, né? Um total de 200 árvores. Só que tem 10 árvores de uma espécie, 20 árvores de outra espécie, um exemplar de uma espécie. Então, e aí, dentro de cada uma dessas espécies, a gente tem umas que são mais grossas, outras que são mais finas. Então, a estrutura horizontal é você avaliar todas essas interações entre as espécies, todas essas interações entre elas, entendeu? Tanto de ponto de vista horizontal, né? Do ponto de vista horizontal, a gente avalia o que? A densidade, que é a quantidade total de árvores, a dominância vai ser relacionada à área basal, ou seja, quanto mais grossa for a árvore, maior vai ser a dominância dela. E a frequência. Frequência significa que é a distribuição dela pela floresta. Então, vamos supor que você tem lá uma área de, no seu caso, aí, vamos supor, 7 mil metros quadrados. Aí você instalou 10 parcelas amostrais, só um exemplo. Então, se uma espécie, se ela acontece nas 10 parcelas amostrais, então ela tem uma frequência de 100%, ela vai estar presente em todas. Mas Uhum, se ela nas 10 parcelas amostrais, ela acontece só em duas parcelas, então ela tem uma frequência de 20%, entendi. entendeu? Então, a E- frequência é a distribuição na floresta. Já não confundir aí com a densidade. A densidade é a quantidade total, independente da frequência. Então, isso é uma outra coisa que eu ia te falar, porque Hum, aqui, é, essa questão de amostragem também. Acho que hum, foi essa até uma das questões que eu resolvi, me aprimorar. Porque eu acho que aqui, do jeito que a gente trabalha aqui, eu acho que eu não posso fazer amostra. tem Porque que eles ser. sempre pedem o Hum, censo, entendeu? uhum, Aí eu não tenho como fazer amostra, né? uhum. Se já vem, né, direto aí do órgão ambiental e se faça o censo, aí sim, aí nesse caso você tem que seguir a normativa do órgão, até porque senão o seu projeto não vai ser aprovado. Porque, Já, assim, hum, como tem no final a compensação ambiental, eles têm que saber realmente quantas árvores tem, entendeu? Aí eu acho uhum, que a amostragem não iria ser muito fidedigna, entendeu? entendi. Já aproveitando, por exemplo, quando você faz aí o censo, você faz em faixas, você faz como? Geralmente, eu faço, acredito que seja em faixa. Eu pego, eu ando até o final e vou voltando. Aí ando, vou Entendi. voltando. E cada ida dessa que você faz tem ali uma largura de uma faixa que é fixa ou é variável? Eu não meço, não, eu vou Uhum, fazendo mais ou menos, uhum. Não, entendi, entendeu? entendi. Porque como as Porque, florestas são bem assim, né, desorganizadas, uhum, não, aí eu tudo bem, geralmente faço entendi. assim, eu abro os braços, geralmente uns 2 metros, mais ou menos, que Uhum. eu E faço. aí, entendi. É nessa área você vai fazer um levantamento ali. Entendi. Uhum. E eu estou perguntando também porque justamente essa vai ser a próxima atualização lá do curso. Aí eu estou trabalhando aqui numa planilha para censo, né, em floresta nativa, porque até então a gente já tem lá a amostragem, né, inventário por amostragem em floresta nativa. Mas aí o Uhum. próximo aqui vai ser uma planilha de censo, que aí já vai gerar todos os relatórios, cálculos e tudo que for necessário para esse caso também. Porque realmente aqui até queria fazer a amostragem, porque às vezes foi cansativo, sabe? Você tem que pegar árvore por árvore, e aqui o decreto tem que ser é, acima de 5 de diâmetro, Hum, aí assim, tem que pegar tudo, tudo. e de Aí diâmetro, dá então. muita árvore.
Assim, de diâmetro dá um negocinho assim. Que Qual- dá 15,8 de CAP, Uhum. mais ou menos. Qualquer Aí, arbustozinho pô, você já tem. aí tem que botar tudo, depois, o cálculo também já tem, a planilha já vai automático, né? Porque tem as exóticas e tem as nativas, aí dependendo também do DAP, vai calculando automático, já Uhum. na minha planilha. Só que realmente, pô, tem que fazer tudo. Eu falei, gente, aí às vezes eu via nos vídeos, assim, amostragem. Eu falei, pô, mas como é que eu faço essas amostragens? Mas acho que realmente não tem jeito. Tem que fazer censo e, pô, e eu vou em todos, né? Eu Entendi. não, eu vou junto com o meu mateiro e com a minha estagiária também. E aí aí é muito cansativo. É, É muito, mas. e aqui tem muito morro, entendeu? Uhum, Muito morro. imagino, imagino. Petrópolis, né? Mas, eu acho que seria legal, sim, você ter mais conteúdo, assim, para censo de floresta nativa. Uhum. Não vai ter E, sim. e eu acho que eu nem sei se você. Aquele dia eu te perguntei, até Hum, te mandei um para você dar uma olhada. Eu não sei se. Eu não cheguei a ver se tinha na plataforma. Mas eu acho hum, legal também ter um modelo de um estudo, do estudo mesmo, do relatório, entendeu? uhum. Porque, tipo Anotar. assim, eu eu vou botando, vou vendo assim de algumas outras pessoas, mas eu acho que quem está aprendendo assim de início mesmo que não sabe nada, fica perdido na hora de montar. Uhum, E tem coisa importante que às vezes pode deixar passar, né? uhum, Por exemplo, você botar o local do estudo, aí você botar um mapa legal, um, um, um meio de como chegar no local, pelo menos estou falando aqui no meu caso, né? Que uhum, como é direcionado para o órgão ambiental, para ficar o mais claro possível, uhum, de como chegar no local. Aí eu tenho que fazer toda a parte de zoneamento, né? O zoneamento ambiental, o uhum. zoneamento da cidade, aquilo tudo que eu te mostrei lá, os Uhum. gráficos. Sim, Eu acho que sim. não tem, né, algum relatório assim na plataforma. Eu tenho até que ver lá, eu acho que especificamente sobre relatório, assim, eu acho que ainda não, mas. Porque, tipo assim, você ensina a fazer tudo em campo e Aham, tal. aham, Mas você falando assim, e a finalização, entendeu? entendi. Quando a pessoa Não, vai digitar para entregar. eu tenho aqui, eu acho, um checklist, né, de conteúdos, lives que eu ainda vou fazer, e esse aí é um que está também aqui na minha lista, entendeu? Então, já muito em breve, estou preparando já material para isso, e aí já vai estar disponível lá para vocês também, entendeu? Uhum. Acho que era só isso. E depois das dificuldades que você tinha, e agora você se considera uma florestal de sucesso? Ah, com certeza. Agora eu melhorei bastante com o curso, aprendi bastante, tenho mais segurança, então já me considero uma florestal de sucesso. Bacana, isso aí. Para quem não conhece o curso, para quem tem algum receio sobre o curso, o que que você diria para quem tem essa dúvida? Então, eu acho que é muito proveitoso o curso, né? O conteúdo, o grupo que a gente tem também, que tem um suporte. Então, acho que para os profissionais que estão começando e também para os que já estão encaminhados na profissão, eu acho bem válido adquirir o curso. Uhum, bacana. Obrigado. Então tá, Renato. Agradeço a sua disponibilidade, sua atenção.